Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai falar aí a respeito da importância do grupo dos BRICS, aquela sigla lá para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South African em inglês. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender a relevância do tema. Isso porque nós temos aí o presidente brasileiro Michel Temer, né, que foi agora recentemente à China para a cúpula dos BRICS, discutir aí uma série de acordos, né, políticos, econômicos, comerciais entre, né, os grupos dos BRICS e, ao mesmo tempo, fortalecer o papel do novo Banco de Desenvolvimento criado pelo grupo. Então vamos lá, vamos tentar entender a gênese dessa questão. Primeiro, pessoal, que nós temos aí um economista britânico chamado Jim O'Neill, que há 16 anos atrás trabalhava para Goldman Sachs, né, que é um banco de investimento norte-americano, e ele fez um estudo para a Goldman Sachs sobre o conjunto de países que, no entendimento dele, tinham um alto potencial de desenvolvimento socioeconômico ao longo do século XXI. E ele chegou a um grupo de países, da qual ele deu o nome de uma sigla chamada de BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Mais tarde, fora inclusa a África do Sul, South Africa, nesse acrônimo, né, para tentar tipificar os países com potencial de crescimento. No entanto, observe que num primeiro momento, o grupo dos BRICS é apenas uma sigla, ele não é um grupo. No momento em que a sigla é criada e que esses países passam a ter maior protagonismo, né, econômico, comercial, político, né, no mundo contemporâneo, é que esse grupo percebe a potencialidade e a possibilidade de criar um grupo para que, de fato, passe a ter políticas, né, econômicas, comerciais, financeiras, de financiamento, né, em comuns. E, a partir daí, aquilo que era um estudo, aquilo que era uma sigla, vira um grupo. O grupo dos BRICS, no entanto, pessoal, é um grupo muito heterogêneo entre si. Veja comigo, né? Boa parte das pessoas pensa que esse grupo tem uma unidade. Na verdade, não tem. É um grupo extremamente heterogêneo. E por que ele é heterogêneo? Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, com todas as dificuldades, é uma democracia. Diria eu até uma democracia consolidada que agora passa por um momento de amadurecimento, né, sob o ponto de vista democrático. Não mais de uma democracia meramente representativa, mas o seio da sociedade quer uma democracia mais participativa. O Brasil é um país industrializado. E essa industrialização é diversificada, mas ainda não conseguimos, né, um grau de independência e autonomia no tipo de indústria típico da terceira revolução industrial, que é o caso da nanotecnologia, da biotecnologia, robótica, informática, nuclear, espacial, né, e por aí vai. Nós temos uma população considerada grande, uma grande população absoluta, somos mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem uma dimensão continental, é um dos países de maior extensão territorial do mundo e, portanto, os desafios também são multiplicados pelo tamanho da população e pelo tamanho do território. Somos ricos em recursos naturais dos mais variados. Temos uma condição climática muito favorável. Essencialmente, o Brasil é um país de clima equatorial e tropical. O Brasil, portanto, tem uma potencialidade de recursos naturais de maneira muito significativa. Por um outro lado, temos alguns graves problemas, né? Temos lá, né, ainda uma deficiência muito profunda no nosso sistema educacional e na geração de ciência e tecnologia. Temos uma infraestrutura básica e produtiva ainda, né, gravemente afetada pelos parcos investimentos que o Brasil faz há décadas.
Temos problemas graves no que diz respeito à representação política, com casos concretos de corrupção e por aí vai. Mas, se nós nos encaminharmos para a Rússia, observe como o cenário muda. A Rússia também é um país de dimensão, né, continental, tem um clima essencialmente temperado ou polar, tem uma grande população, tem, né, uma diversidade de recursos naturais também grande, mas é um país que nos últimos anos vive uma proto-ditadura. Nós vamos observar que Vladimir Putin exerceu, né, por 2 vezes o mandato de presidente, portanto 8 anos. Na sequência, assumiu um mandato como primeiro-ministro, ficou 12. Agora foi eleito para presidente novamente, numa eleição que foi acusado de fraude e vai ficar mais 6 anos. Então, ele no total, né, ele pode chegar a 18 anos, cumprindo o seu mandato completo, e ele pode se candidatar novamente à reeleição, portanto, podendo chegar a 24 anos no poder. Isso caracteriza uma protoditadura. Não há uma liberdade de imprensa, né, estrito sensu, dentro da Rússia. Ele faz uma forte perseguição a todos aqueles que são contrários ao seu governo, inclusive os partidos de oposição. Teme-se que a prática do assassinato de opositores seja uma prática relativamente comum, né, dentro do governo russo. Efetivamente é um governo que nos últimos anos baseou a economia do país na extração de hidrocarboneto fóssil, basicamente, né, petróleo, gás natural e carvão, e portanto sofreu muito com a perda, né, de preço nas commodities desses produtos ao longo da crise econômica mundial que dura até hoje. Quando nós vamos para a Índia, o cenário muda novamente. A Índia é um país superpopuloso, tem mais de 1 bilhão de habitantes, é um país em que a maioria absoluta da população está na pobreza, na extrema pobreza ou na miséria. Ainda vive um problema grave de discriminação étnica contra os Dalits, né? É um país em que 5% da população trabalha no setor de alta tecnologia, mostrando aí os paradoxos, né, contraditórios da economia indiana. Nos últimos anos, a Índia tem crescido sem conseguir, no entanto, reduzir sensivelmente a desigualdade socioeconômica. Ainda não pode ser considerado em larga escala um país industrializado. A maioria da população ainda habita o campo, embora a Índia seja a segunda maior produtora de software do mundo. Do outro lado, eu tenho a China, que é considerada a pérola, né, do grupo, né? Um país que teve um rápido crescimento de 1978 até 2008. Portanto, nós estamos falando lá, né, de 30 anos de crescimento econômico acelerado, que transformou a China na segunda maior potência econômica mundial. A China é um país de dimensão continental, também é um país superpopuloso, com 1,4 bilhão de habitantes, que baseou-se numa industrialização com produtos de baixo valor agregado, que a gente chama comumente de Xing Ling, mas que agora começa a fazer uma virada. A China tem feito fortíssimos investimentos, né, em ciência, tecnologia, inovação e educação. A China começa a sair de um país produtor de itens com baixo valor agregado para produtos com maior valor agregado na sua industrialização. Há um risco na China de sobreinvestimento, porque a taxa de investimento na China hoje é de 40% do PIB. Então, muitos analistas dizem que estão se criando bolhas de investimento na China. O governo chinês não parece muito preocupado com essa questão. Xi Jinping, que é o atual dirigente chinês, já disse que a economia chinesa vai passar por uma transição e que, portanto, há uma desaceleração econômica dentro do país em curso para preparar a China para um outro momento, produtora de itens com maior valor agregado. Finalmente, você pega a África do Sul, que é a maior produtora de diamantes do mundo.
é um país que tem grandes riquezas naturais, mas que ainda sofre fortemente os resquícios do apartheid, do regime de segregação racial que dominou o país até 1994, né? Embora 60% da população seja negra, a distribuição de renda ainda acontece prioritariamente para a camada branca da população, primeiro a de origem holandesa, que são os Boers, e depois para os britânicos, que dominaram a África do Sul até a primeira metade quase do século XX. Portanto, é um grupo extremamente heterogêneo, que terá sempre muita dificuldade em coordenar políticas, né, comuns em outros... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um super curso, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá aqui.